Olha, quando eu comecei a tocar muito novo, né? Eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, quando eu comecei a pegar um instrumento. O meu irmão já tocava guitarra, violão, né? E então, digamos que ele foi meu primeiro professor, né? De violão, né? De música, porque foi a inspiração que eu tive mais perto, foi ele. E cresci no Uruguai, né? Nasci no Uruguai, cresci, vivi até os 22 anos no Uruguai. Então lá eu tive muitas influências da própria música afro-uruguaia, que é o candombe, que não tem nada a ver com candomblé, é outra coisa, as pessoas confundem às vezes, mas é candombe, é um ritmo afro, bem africano, são 3 tambores, enfim. E é uma música que influencia muito o músico uruguaio, né? Porque a gente está ouvindo isso continuamente na rua, eles estão tocando na rua, você cresce ouvindo aquela música e é um ritmo muito legal. E então o candombe é uma influência muito forte, a música da nossa terra, e a música brasileira também influenciou muito a minha formação musical, né? Porque na minha casa se ouvia muito Tom Jobim, Elis Regina, tinha alguma coisa do Zimbo Trio, se não me engano. Então, assim, bom, Roberto Carlos, obviamente, a minha avó adorava Roberto Carlos, aquela coisa, né? Aquela mistura de estilos diferentes que vão formando, né, uma pessoa, assim, músico desde o início, né, desde criança. E muita influência da música americana também, obviamente, né, na época dos anos 80, enfim, aquela invasão da música pop americana, do jazz. Então, assim, eu me considero uma mistura muito grande de diferentes estilos, né? E, às vezes até tento meio que fugir desses estilos para poder... Mas é difícil, né? A gente acaba sendo uma mistura realmente de vários estilos diferentes até, né? Mas, obviamente, a música latina digamos assim, é um estilo que tem me influenciado muito fortemente, inclusive depois, já de grande, né? Olha, a minha ida para a Holanda foi talvez a experiência mais fascinante que eu tive assim, na minha vida profissional, porque eu saí do Uruguai com 22 anos, então assim, cheguei na Holanda num dia de verão, nunca esqueço, um dia 25 de julho de 89, e então assim, a minha passagem pela Holanda foi muito importante no sentido que primeiro que eu fui morar em outro país pela primeira vez, e era muito jovem, né? Então isso já te dá uma experiência incrível, mas musicalmente foi muito, muito importante porque eu tive a chance de conhecer muitos músicos diferentes, de lugares diferentes. Amsterdã talvez seja uma cidade assim, das mais cosmopolitas, né, do mundo. Então tem músicos árabes, tem músicos brasileiros, tem músicos latinos, cubanos, panamenhos, argentinos que tocam tango, uruguaios, americanos. Tem uma cena de jazz muito forte. Então, assim, eu me di de frente com um mercado musical muito rico, né? Que, no caso, no Uruguai não tinha esse tipo de acesso a todos esses estilos diferentes de música, né? Então, eu tenho aprendi muito ali na Holanda, né? E como eu estava te falando antes, parece até é até engraçado, mas o contato com a música latina aconteceu mesmo na Holanda, por causa desses músicos conhecidos de Cuba, de Porto Rico, enfim. Com a música brasileira também, porque eu já tocava música brasileira no Uruguai, mas lá eu tive a chance de começar a tocar com músicos brasileiros. Então, assim, parece engraçado, mas é um lugar assim que na Europa, né, Amsterdã, você acha que de repente, como é possível, né, que o músico vai ter contato com a música latina lá, mas é assim que aconteceu realmente. Então, assim, me enriqueceu muito, muito mesmo. Eu não estudei música lá, eu estudei música no Uruguai, já de grande, né? Comecei a tocar de ouvido, aquelas coisas. Já com uns 15 anos comecei a estudar música. Mas aprendi muito na convivência com os músicos, né, na Holanda. E, enfim, foram 13 anos de muitas experiências diferentes musicais, né? De produções. No final, sim, eu já estava gravando bastante, fazendo muitas gravações. Adquiri muita experiência também no estúdio, como músico de sessão, né? Vou tocar uma música agora que eu compus há alguns anos, que se chama Otoñal.
moro no Brasil já há uns 9 anos que eu tô aqui, né? Quase 10. E Brasil, eu sempre falo que o Brasil é tipo... É uma grande escola de música, né? Porque aqui tem muitos... A música brasileira é muito rica. Tem muitos estilos diferentes, bem diferentes, aliás, né? Se você... Do norte ao sul do país, você vai passando pelos estados, pelas cidades, e a música é completamente diferente, né? Mas muito rica, muito bonita. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, de poder me influenciar diariamente com música brasileira, né? Com boa música. Vou tocar uma música do Caetano Veloso, que eu gravei num disco com Mauro Cenice e Kiko Continentino. O disco se chama Caixas de Música e a música se chama Donde Iludi. É um bolero lindo do Caetano. Olha, outro encontro que foi também muito bacana para mim musicalmente foi o encontro com Arismar do Espírito Santo, que é um grande músico, né? Um grande instrumentista, que ele toca vários instrumentos. Mas é um grande guitarrista, grande baixista, tudo que ele toca soa muito bem, né? Arismar é um músico incrível. E a gente se encontrou numa canja lá no Rio, na Lagoa de Freitas. E todo final de semana tem música ao vivo, e eu fui lá para dar uma canjinha. Ele estava lá também, a gente se conheceu, tocamos juntos. E 2 dias depois ele me ligou. Falei, ó, eu Arismar, falei, ó, tudo bem? Ele falou, vem cá, você quer gravar um disco comigo? E foi assim que aconteceu. Eu falei, claro, né, ontem. Aí ele chegou no Rio uns dias depois, a gente se juntou lá em casa, se encontrou. Tomamos café, comemos uns bolinhos, não sei o quê, e ficamos tocando. Aí ele partiu dele a ideia, inclusive, ele falou, que tal se a gente gravar um disco com músicas do Ivan? Porque seria um repertório assim que eu adoro, ele falou que eu gosto muito do Ivan. Você já trabalha com o Ivan há algum tempo, então seria uma forma de fazer um disco de uma forma fácil, no sentido de não ter que aprender repertório novo, né? E eu achei a ideia ótima, né? Então a gente nem ensaiou, não teve ensaio, não teve nada, só teve aquele encontro. E o próximo encontro já foi no estúdio, para gravar o disco. Então, um disco muito... Se chama Essa Maré, o disco. Foi lançado pela Hobby Digital. E é um disco muito espontâneo, porque não tem... Os arranjos aconteceram quase que na hora, né? Então a gente combinava alguma coisinha e gravava 2 takes de cada música. Não teve nenhuma edição. O disco tá lá o que a gente tocou mesmo. Tanto esse quanto o disco com o Mauro também não teve nenhum tipo de edição. Porque hoje em dia é muito fácil você editar, né? Tira uma notinha aqui e botar ali. Mas não teve mesmo, assim. A gente foi de propósito de gravar uma coisa assim, bem ao vivo mesmo. E foi uma experiência fantástica, porque ele tocou violão de 7 cordas, basicamente no disco todo, eu toquei guitarra. Acho que tem uma faixa que ele toca guitarra também e uma que ele tocou baixo. Mas o resto das músicas é tudo violão de 7, mas de uma forma diferente também. O violão de 7 ele tocou de uma forma
que não tem nada a ver com o Jorinho, né? Ele tocou assim como se fosse um piano, né? Ele toca harmonizando com aquela corda mais grave, assim, muito bonito mesmo. Então, é um CD que eu recomendo mesmo, assim, que eu gosto muito desse CD também, né? Tanto esse quanto o Caixa de Música com o Mauro e com o Kiko, são trabalhos muito bonitos, assim, que eu me orgulheço muito, né, de ter gravado. E foram músicas, todas músicas do Ivan, né? A gente foi escolhendo, que tal essa outra, e essa aí, ó, maravilha, e aquilo, né? Em meia hora a gente já tinha o disco, o repertório escolhido, né? Olha, eu trabalhei muitos anos na Holanda com uma cantora que se chama José Koning. E através da José conheci o Ivan Lins. E na mesma época conheci o Dori Caymmi também. Foi assim, ela gravou um disco, foi gravar um disco e o Dori era o produtor do disco. E eles convidaram o Ivan para participar do CD, né? E nessa gravação é que eu conheci o Ivan, pessoalmente. Trabalhamos juntos no disco e ficamos assim, fizemos uma certa amizade, né? No caso, a gente tem uma empatia muito grande. E, obviamente, eu sempre fui admirador da música dele, né? Desde muitos anos. Mas ele é uma pessoa assim foi tão bacana comigo, com todos nós lá naquela época, né? O Ivan é uma pessoa muito humilde, muito legal, né? Então, assim, ficamos amigos. Eu, quando vinha de férias pro Brasil, ligava para ele, a gente se encontrava. E um belo dia ele me ensinou, assim, ele falou, se você viesse morar no Brasil, gostaria que você tocasse comigo. Então isso ficou na minha cabeça rodando, né? Porque para qualquer músico do mundo, eu acho que é uma honra poder trabalhar com o Ivan, né? E na época não deu digamos assim, não deu para vir para o Brasil imediatamente, mas fiquei pensando nisso, né, durante alguns anos. Quando tive a chance de vir para cá, eu decidi voltar para o Brasil com a minha família. E passaram alguns meses, eu entrei na banda do Ivan, comecei a trabalhar com ele. E desde 2002 que eu estou trabalhando com ele, né, tocando com ele, em diferentes formatos, com a banda, às vezes de duo, às vezes de trio. Já fizemos alguns projetos fora também. Na Holanda, inclusive, com a Metropole Orquestra, né? A gente gravou um disco que ganhou um Grammy, inclusive, com arranjos do Vince Mendoza. Então, assim, tenho feito muita coisa com o Ivan e tem sido uma influência muito grande na minha música também. Na minha música não, porque não é minha música, mas na forma de tocar, na forma de pensar em música, né? Acho que de tanto ter tocado com ele, de ter tanto contato com o Ivan, ele tem me influenciado muito também na forma de pensar, na forma de compor, na forma de tocar, né? Então, o Ivan Lins também é uma grande influência na minha musicalidade, né? Digamos assim. Vou tocar uma música do Ivan, então, que eu tenho gravado em vários discos já, e uma música que eu adoro, assim, que eu gosto muito de tocar ela, que se chama Começar de Novo.